dia para você. Estamos iniciando o mês de maio e iniciando esse mês com chave de ouro. Hoje, dia 1º de maio, além de comemorarmos o Dia Internacional do Trabalhador, nós também começamos de forma oficial as nossas transmissões ao vivo aqui na A+ TV. Então, sejam bem-vindos ao nosso canal de comunicação direta com você. E além de trazer informações por aqui, também queremos te contar histórias e hoje iremos conhecer algumas histórias de muita luta, trabalho e conquistas, além, é claro, de realizações profissionais. O trabalho é a busca do alento, do conforto, da sobrevivência, vencer obstáculos, buscar o pão, abre portas e realiza. Também possibilita a conquista do seu espaço. E é claro, né, que tem dias que a gente acorda cheio de energia e 24 horas parecem insuficientes para a gente executar todas as nossas metas. Em outros momentos, reduzimos o nosso ritmo e o desânimo toma conta. Mas também há aqueles dias em que sentimos que tudo vale a pena e que não estamos aqui por acaso. Temos uma missão pessoal, temos uma missão profissional que nos motiva a enfrentar todos os desafios, pois estamos em busca da vitória, com certeza. E hoje, durante todo o dia, estaremos recebendo em nossos estúdios vários convidados e eles irão nos contar um pouco dos seus desafios, das suas conquistas ao longo das suas vidas profissionais. Os nossos primeiros convidados de hoje são da área da saúde e também da educação, que são as áreas mais importantes das nossas vidas. Estou aqui com o Igor Camargo, ele que é psicólogo, com especialização em psicanálise. Também com a Patrícia Zanquim, ela que é professora pós-graduada em gestão escolar e neuropedagoga. Com a Diana Barato, é nutricionista, com especialização em dietoterapia dos ciclos da vida e também analista corporal, e com a Cláudia Letícia Ortolan, que é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia do trabalho. Então sejam todos muito bem-vindos, prazer em recebê-los aqui. E a gente começa o nosso bate-papo de hoje aqui querendo saber de vocês, né? Primeiramente, eu vou deixar que vocês se apresentem pra gente, para depois darmos introdução aos nossos trabalhos, começando com a Patrícia. Bom, então eu sou a Patrícia, sou formada, em pedagogia, estou na educação desde 2008, efetiva no município, leciono 40 horas, na parte da manhã educação infantil, na parte da tarde ensino fundamental e além disso a gente dá aula particular em casa, então para as crianças que apresentam algumas dificuldades de aprendizagem. Agora a Cláudia aqui se apresentando. Eu sou a Cláudia, sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia do trabalho e também sou técnica em estimulação e reabilitação motora infantil e visual. Sou proprietária da Fisiocal, Centro de Atividades Aquáticas, e da loja de produtos médicos de Guaporé. Eu atuo como fisioterapeuta desde 2003, então são 20 anos de mercado, e a gente trabalha praticamente 12, 14 horas por dia para tentar trazer o conforto aos nossos pacientes, junto a toda a comunidade. Igor, bom, meu nome é Igor, eu tenho 32 anos, sou formado na PUC em Porto Alegre. Tive passagem por hospitais psiquiátricos, pela clínica, por consultórios lá em Porto Alegre e atualmente eu tenho meu consultório aqui. E Guaporé é uma cidade incrível em relação à cultura e a forma como eles recebem a psicologia e o conhecimento que a gente tem para trocar e passar para eles. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês e um prazer estar com todos os colegas. Obrigada. Diana. Bom, então, olá, meu nome é Diana, faz 6 anos que estou formada e trabalho nessa área da nutrição. Fiz a especialização, claro, tanto na parte clínica, para entender um pouquinho como funciona o alimento nas fases da vida, desde a gestação até o envelhecimento, e muitas vezes não consegui entender, como meu amigo psicólogo, não consegui entender o comportamento que fazia a pessoa comer, fui fazer análise corporal para estar trabalhando juntamente essa parte da alimentação, com a mudança de comportamento, que é onde vai gerar uma mudança definitiva na vida de uma pessoa, mudando o seu hábito e conseguindo construir um estilo de vida mais saudável e, além da parte estética, que eu acho que é inicialmente o que move mais as mulheres,
mas com certeza a saúde, né? Para poder chegar nos seus, eu digo assim, 50, 60, 70 anos, podendo ir caminhar, andar de bicicleta, subir uma escada, poder aproveitar a vida até lá, né? Nos seus anos mais avançados. Ótimo, então agora a gente vai passar, né, para a parte um pouco mais introdutiva, digamos assim. Vou perguntar para ti, Patrícia, neuropedagogia, né, é uma parte da educação que tu vai trabalhar mais o entendimento, né, da criança em si, como ela vai se portar. Como que foi os desafios para te chegar ao patamar da tua profissão que tu está hoje, né? Na verdade, a educação é uma profissão que tem desafios diários, né? É uma tarefa difícil, mas ao mesmo tempo prazerosa. As dificuldades são muitas, não tem como elencar só uma, mas a questão atual é as crianças após pandemia, né? Nós temos muitas dificuldades e um atraso, vamos dizer, de uns 10 a 15 anos de aprendizagem. Então, este é o desafio maior atual, da gente poder resgatar o que ficou e continuar seguindo, e inclusive a questão da inclusão, né? A inclusão social que está aí e que a escola ela tem que estar preparada, e a clientela da inclusão, assim como a clientela de todos os educandários, ela é muito diversificada. Então, na verdade, nós professores não estamos preparados nunca, né? Nós estamos sempre que ir em busca de formação, de estudos, e a inclusão em si, ela encanta e ela também te desafia de uma maneira que ela te desestrutura, porque é o novo a cada dia que chega, né? Então, e o que mais vai te dar segurança nesse aspecto é a experiência. E durante o teu processo de especialização, quais foram os principais desafios que tu encontrou no caminho? Na verdade, foi a questão do estudo online, porque eu sempre fui estudar sempre presencialmente. E estudar online foi o meu maior desafio como profissional para poder entender, né, esse desafio que chegava a mim. Sim. Mas eu acredito que em relação às crianças, em relação à aprendizagem, é chegar ao diagnóstico, tipo assim, de por que a criança não está aprendendo, quais são os motivos pela qual, porque a gente envolve muita gente para chegar a esse aspecto, para te fazer essa sondagem e para a gente poder conseguir chegar num caminho de sucesso, né? Então esse é eu acredito que é o maior desafio em relação à criança que não tenha dificuldade e uma criança que tenha também uma deficiência. Então esses são os desafios, é o envolver o todo no processo, porque hoje em dia a educação um processo também de transformação durante a pandemia, né? E acredito que tanto para adultos já foi difícil, para criança também muito mais. Os professores tiveram que se reinventar muito. Pois é, foi um baque, assim, nos primeiros dias a gente não sabia se ia dar conta, né? Eu sou uma professora, vamos dizer, que não tem tanta formação tecnológica e a gente teve que ir atrás, teve que aprender. Na escola a gente teve um período de compaixão com a gente mesmo, né? Porque o que acontece? Cada um chega, entra na sua sala, pega a sua turma, dá a sua aula, a gente se encontra no recreio, mas naquele momento a gente não tinha com quem se encontrar. Então, quando a gente ia para a escola, em horários determinados, a gente trocava figurinhas para a gente poder dar conta daquilo que não estava conseguindo. Então, um dava um programa, outro ensinava os passos, para que a gente pudesse, então, chegar na casa daquela criança que tem o direito de aprender, que não, né, estar só por lá também já era difícil, e levando qualidade de ensino. Então, através da tela, por exemplo, eu que trabalho com os menores, era complicadíssimo, mas a gente tinha que deixar a mesma qualidade de ensino que a sala de aula. Então, a gente se reinventou da melhor maneira possível e como deu, de imediato, e depois, aos poucos, a gente foi aprendendo, e quando nós estávamos ficando craque, nós retornamos, graças a Deus. Bom, eu acho que essa transformação, esses desafios impactaram muito a mente das pessoas,
né, Igor? Tu como especialista na área também, ali com a tua formação, né, em pós-graduação em psicanálise, qual o olhar que tu traz sobre esse processo de reinvenção que todas as áreas passaram, né? Sim, eu acho que isso que a colega trouxe é muito importante, a questão da complexidade, né? A gente tem que entender que todos nós temos uma equação que é biopsicossocial, que é a parte genética, que é a parte da nossa espécie, que é a parte social, que é a cultura que a gente está inserido, o tempo histórico, as crenças, as verdades, e com isso o nosso psiquismo ele vai se construindo e se adaptando para essa cultura e para essas crenças, né? Então, quando a gente tem uma transformação tão grande cultural, isso também transforma as pessoas, não só na forma como elas enxergam o mundo, mas na coisa que é mais importante talvez para nós, que são as relações, né? Então a gente teve que se adaptar não só com pacientes, mas também com colegas, com professores, porque a nossa formação ela se dá através de seminários, de encontros, de estudos teóricos, e assim como a colega a gente teve que começar a fazer isso de uma forma online, de uma forma digital, tanto também quanto os pacientes. Então essa adaptação ela foi muito difícil no início, mas hoje ela trouxe novos conhecimentos que nos ajudam muito a tratar com pacientes, com colegas, com outros profissionais, e eu acho que isso é o mais importante, o todo. A construção do todo, a valorização das outras áreas, a questão da psiquiatria, da psicopedagogia, da psicologia, da nutrição, da físio, tudo em conjunto para a pessoa que é mais importante, que é o paciente, né? Sim, com certeza. E como que tu chegou na tua vida profissional na área da psicanálise? Da psicanálise? Então, eu entrei na faculdade, eu fiz a faculdade na PUC. Eu entrei lá com um pouco de conhecimento porque eu era paciente. E isso que despertou o meu desejo. Porque quando a gente se coloca na posição vulnerável, de falta, a gente descobre que a gente pode crescer muito. E, infelizmente, até pouco tempo se tinha muito o estigma da loucura. Que quem ia para psicólogo era alguém louco Sim. e doente. E felizmente isso acabou mudando, porque a gente está percebendo que o desenvolvimento psíquico ele acompanha todas as áreas, as relações, seja elas pessoais, relações de trabalho. E isso fez com que me despertasse cada vez mais interesse. E a psicanálise, dentro da psicologia, ela é uma vertente muito filosófica. E ela abrange todas essas questões que me interessam muito, que é principalmente a cultura e o local que a gente está inserido, sabe? Então, dentro da própria PUC, a gente é apresentado a todas as áreas, mas a psicanálise em si, por ter essa complexidade maior, por ter esse interesse maior no ser humano, não na patologia, isso fez com que eu buscasse cada vez mais me especializar e aprender mais, né? E agora a Diana, né, que também trabalha com análise corporal, acho que tu também entra um pouco nesse assunto relacionado à psicanálise, né? É tudo meio que interligado. Totalmente, tanto que eu me formei os primeiros anos, né? Aplicava a dieta, as pessoas, algumas emagreciam, outras não estavam entendendo o porquê. E aí isso me fez buscar mais, né? Sabia que era totalmente relacionado à tua forma, né, de viver, ao teu comportamento, aos teus hábitos. Mas como mudar isso? Como na nutrição? A gente não aprende na faculdade isso. Então fui fazer esse curso de análise. E também, que nem a gente falou, né, como paciente a gente se coloca. E eu venho de uma família de obesos, né? Então, onde ficou muito difícil essa questão, né? Meus pais foram viajar e disseram, mas ela devia ter ido antes, porque tá com 60 anos, não conseguiu mais acompanhar o pique. Eu disse, opa, peraí, tem alguma coisa, né? Então, a gente fui buscar isso, fazer essa mudança de comportamento, entender como funciona a mente da pessoa. Por que ela faz esse determinado comportamento? O que ela tem que fazer, né? Parar de fazer, né? Então, tudo isso fui buscar na análise corporal. E, que nem ele falou, né? Ver o indivíduo como um todo. Eu acho hoje que há muitos médicos, nutricionistas, enfim, a gente vê que limita o crescimento quando tu entende uma pessoa, vou tratar ela na nutrição, então o que ela tem que parar de comer? Isso, deu pronto. Não, é um cuidado integrativo. Tu tem que olhar o corpo, a alma, o espírito, tudo para ver mudança. Eu acho que em qualquer área assim. Então, meus processos estão muito mais voltados a uma mudança num todo do que simplesmente, né, ó, tá aqui o cardápio. Não só a Nutri vai vir lá, aqui o cardápio, faz isso, faz aquilo, não. Tem um monte de coisa assim, ferramentas para ir fazendo essa mudança de comportamento. Eu acredito que a fisioterapia também ajuda muito nessa mudança
pessoal de hábitos das pessoas, né? Porque às vezes a gente coloca assim, não, eu não consigo mudar, esse é meu jeito. Sim, a gente consegue, mas tendo os profissionais certos em diversas áreas, né? Começa plantando aquela sementinha lá na educação, vem trabalhando todas as áreas, mas tu chega aqui nessa área que também pode trabalhar essa outra parte que talvez seja esquecida, né, Cláudia? Na verdade a fisioterapia tem o estigma de que ela só é para aprender a caminhar ou para reabilitar, para tirar dor. Eu costumo dizer que a fisioterapia ela tem que trabalhar sempre multidisciplinar, né? Sempre em equipes, né? Porque a gente precisa, na criança especial, precisa ter o trabalho da pedagoga, do psicólogo. A gente trabalha com um todo, né? Para reabilitar uma pessoa, tu tem que ter ela muito bem nutrida, tu tem que ter ela psicologicamente bem organizada, porque etapas da vida muito difíceis daquilo que aconteceu. Eu trabalho há 20 anos principalmente com a parte neurológica, né? Eu trabalho com pacientes neurológicos e pediátricos. Então, hoje, a gente não consegue trabalhar com esses pacientes se não for de forma multidisciplinar. Por quê? Porque eles precisam estar muito bem organizados. E a fisioterapia, ela hoje tem muitas outras áreas que ajudam a gente, né? Mas isso tudo vem se trabalhando ao longo de todos esses anos com as mudanças, né? E a gente vem vendo que, principalmente na pandemia ali, que houve uma procura muito maior e houve um olhar muito maior para cima principalmente das crianças. No período da pandemia nunca surgiu tanta criança nas clínicas, porque os pais pararam e olharam para essas crianças. Se obrigaram a parar e a olhar. Nunca houve tanta família nas terapias, porque os pais, os filhos se obrigaram a ter que levar os pais. Os pais tiveram que se obrigar a levar os filhos nas terapias. Então, isso também fez com que mudasse o olhar perante a fisioterapia. Que a fisioterapia precisa, que é um trabalho não somente de ensinar a caminhar, mas de mudança de vida. De nada adianta nós ensinarmos lá se a família não completar. Porque a gente costuma dizer, você vem 1 hora e as outras 23 horas são de quem? É da família. Ou você mude o hábito, que é isso que a gente está praticamente dizendo aqui, ou vai ficar sempre assim, né? Então, tu pega paciente, seja ele ortopédico, seja neurológico, ele precisa desse apoio, né? Ele precisa dessa rede por trás deles, né? E a gente viu muito isso, e as clínicas, por mais que pareçam, as clínicas depois do pós-pandemias, elas estão cheias. Em todas as áreas. Em todas as áreas, porque não vamos dizer que tenha sido sequelas da pandemia, não. Eu acho que houve um outro olhar para a saúde, houve um outro olhar, uma mudança do que eu quero futuramente. Como eu quero estar. Como eu quero estar. Então, isso modificou muito o que é as pessoas. Então, eu não vou deixar a minha dor ficar maior, eu vou antes, sabe? Eu quero modificar, eu vou. Na questão da fisioterapia, lá no meu ambiente de trabalho, a gente tem a proposta da água, né? Então, a fisioterapia também vai para a água. E aí, isso viu-se muito a quantidade de idosos que foram à procura de hidroginástica, até do aprender a nadar como forma de vida, sabe? Então, isso são hábitos, são mudanças que aconteceram nesse pós-pandemia e nesse novo olhar para a saúde. Sabe, eu quero chegar bem, eu vou chegar bem. Então, a fisioterapia, ela tem essa contribuição muito grande, que é o olhar o corpo, não somente como, eu estou nele, vamos, entendeu? Não, eu quero estar nesse corpo e eu quero estar bem,
sabe? Eu quero poder chegar e ir fazer um passeio, eu quero poder chegar e caminhar, seja ele de muleta, seja de cadeira de rodas, seja com uma criança autista lá na mão, de pegar, poder socializar. Eu sou muito de que as pessoas, sejam elas com as suas deficiências, sejam elas com o que elas podem, elas têm que participar. Eu sou uma pessoa de mobilidade reduzida. Hoje eu não estou com mobilidade reduzida, porque eu tenho uma doença autoimune, mas eu ando de muleta, vira e mexe eu estou de muleta. Então eu sei a dificuldade que é ter que participar da sociedade tendo mobilidade reduzida. Então eu posso chegar bem numa festa, mas eu tenho que sair de mão dada com meu marido, porque eu não consigo chegar, mas eu não deixo de ir. Então é isso que eu ensino muito para os meus pacientes. Vocês têm que ir com a sua mobilidade reduzida, com a sua muleta, com a sua cadeira de rodas. A criança, se ela é autista, ela tem que participar da sociedade, senão ela não vai saber participar. A criança com deficiência tem que participar da sociedade, senão ela não vai saber participar. Por quê? Porque ela tem que viver, ela tem que saber que, e a sociedade tem que aprender que. Por eu ser obesa, também tenho preconceito, né, Di? Então as pessoas, né, Igor? Então as pessoas têm esse preconceito, seja corporal, seja... E eu acho que a pandemia, vamos falar muito no pós-pandemia, porque mudou o olhar da sociedade. Eu acho que isso fez com que mudasse. Então isso fez a procura pela área da saúde muito maior. E também eu acho que fez muita inclusão nessa parte que a gente estava falando, né? Principalmente, a gente sabe que a nossa rede municipal de educação, aqui não só a municipal, mas também a estadual, recebe muitos alunos, né, que vêm de uma forma inclusiva, que tem suas limitações em diversas áreas. Mas acredito que a maior parcela ainda dessa inclusão seja de autistas, né, Paty? Como que é trabalhar com essas crianças? Porque tu tem que ter um olhar também diferenciado sobre isso. Na verdade, a educação, ela tem um olhar diferenciado sobre todos, né? Porque agora, né, depois de tantos estudos, a gente percebe essas individualidades, então não é mais um currículo rígido. Apesar de termos toda a BNCC que nos orienta, né, nós professores temos a autoria de poder planejar e demonstrar uma prática mais individualizada para que a gente possa contemplar todos. A questão do autismo, ela está bem vigorosa nos dias atuais, né? Como a gente mesmo mencionou, nós não aprendemos a trabalhar com estas questões, né? E como eu disse na minha fala inicial, a experiência que nos traz condições, prática, né? É a prática. Cada autista ou cada criança inclusa é uma maneira diferente de trabalhar, assim como qualquer outro indivíduo, né? Então, só como eu disse, a experiência que vai nos proporcionar como adaptar, como socializar, que currículo eu vou apresentar para aquela determinada criança, com ou sem deficiência, né? Mas nos dias atuais nós temos muitos autistas nas escolas, assim como muitos transtornos de hiperatividade, de TOD, né? Crianças com deficiências neuras gravíssimas, né? E que às vezes não é por uma questão de acidente ou por uma questão de uso, vamos dizer, de droga ilícita, até uma questão natural mesmo de parto, né? Então, tudo isso vem se apresentando na escola e nós, escola, temos que cada vez mais nos adaptando. A gente recebe e a gente vai vendo como se faz. É bem isso, né? Eu costumo dizer que nesses meus 20 anos, eu tive 8 anos a 9 de APAE. E a gente costuma dizer que não é que teve mais nas escolas, elas saíram da invisibilidade.
Então, essas crianças estão mais visíveis à sociedade. Então, elas não estão somente na PAI ou somente... Elas se tornaram visíveis a todo mundo. Então, e é um desafio muito grande pedagógico. É que, querendo ou não, a nossa cultura, né? A gente tem que ser bem sincero, ela é excludente. Mas eu acho que esse trabalho também envolve muito a psicologia, né? Esse entendimento, porque eu acho que os pais nessa pandemia trouxeram um olhar diferenciado para dentro de casa e perceberam que eles precisavam buscar uma ajuda para além da educação, para além de tratar talvez algo que eles achassem que fosse uma mobilidade, que o filho tivesse dificuldade, mas talvez não. Eles precisaram procurar outra área para poder ter o entendimento que talvez o filho tivesse de fato alguma limitação para além disso, né? Sim, é que elas trouxeram algo muito importante, que é sempre a questão da cultura e a forma como a gente percebe os fenômenos da cultura. E antigamente se tinha muito essa questão de excluir as pessoas diferentes para que elas saíssem da sociedade, como se assim a gente pudesse tratar elas. E não, a gente só trata as pessoas incluindo elas na sociedade. Muitas vezes o que causa o trauma, o que causa a patologia, que nem tudo é patologia, e hoje a gente tem um excesso de diagnóstico muito grande, é justamente a relação. Então, se você tira uma criança da relação com as pessoas que são diferentes delas, não normais, porque a questão da normalidade também é algo muito complicado que a gente tem que discutir, se você traz elas para um convívio com outras crianças que não têm essa limitação, ela também se desenvolve. E não necessariamente só com profissionais, mas na relação com o outro que é igual. Mas esse igual é igual? Não, que é aquilo que a gente estava falando um pouco antes da questão do narcisismo. Hoje a gente vive numa época onde a gente só valoriza aquele que pensa igual, a gente só valoriza aquele que transmite uma crença igual. E o amadurecimento ele se encontra justamente na diferença, na tu aceitar a falta, tu aceitar que teu amigo, que teu colega, que o teu familiar pensa diferente e com isso tu aprender com ele. Tu vê o valor na diferença, não só no igual. E em psicanálise principalmente, a gente não vê o ser humano só como um diagnóstico. A gente tem um desenvolvimento psíquico esperado, mas dentro desse desenvolvimento tem traumas, tem vivências, tem pais, tem irmãos, tem escola, tem trabalho e muitas vezes a gente sofre alguns traumas que nos deixam parados no desenvolvimento. E principalmente quando um paciente chega para mim, eu não crio um diagnóstico dele. Eu tento entender quais são os mecanismos de defesa que ele usa para lidar com essa realidade, como é que ele percebe essa realidade e a partir disso nós vamos trabalhando aquela pessoa singular dentro de uma cultura e dentro de uma família. Então, para além do diagnóstico, é poder olhar as pessoas como seres humanos, com qualidades, com defeitos, com habilidades, mas também com dificuldades que precisam ser ajudadas, porque a gente não faz o trabalho por ninguém, a gente só acompanha e auxilia no desenvolvimento, mas quem faz tudo são eles. E talvez nessa parte também, né, nesse olhar das suas dificuldades, entra a parte da introdução alimentar, que pode ser muito difícil nesse processo, né, das pessoas que têm alguma deficiência, né, Diana? Sim, totalmente. Até eu tenho uma bebê de 4 meses e essa parte da introdução alimentar é muito importante porque até os 2 anos de idade é onde desenvolve assim as doenças futuras, né, intolerância à lactose. Muitas pessoas têm problemas futuros e acham que veio. Não, o estresse pode ter, né, trazido ela, mas até os 2 anos de idade é muito, muito, muito importante isso. A gente cuidar bastante. Eu tenho uma menininha até daqui da cidade, a Maitê, que todo mundo deve conhecer. Ela vem fazer acompanhamento comigo, né? Então ela tem síndrome de Down, né? Uma síndrome por causa do cromossomo dela. E aí a gente tem toda uma diferenciação na alimentação. Só que geralmente as crianças com síndrome são obesas. A Maitê, ela é magérrima, sabe? A mãe tem um super cuidado, então não é porque tem aquela patologia que vai desenvolver as mesmas coisas. Até quando a Cal trouxe, né? Eu sou obesa. Quando a gente foi fazer, quando eu fiz esse estudo dos traços de caráter, aí, por exemplo, pega a Cal e pega você. A Cal vai ter um perfil mais masoca, a gente fala no traço de caráter, aonde ela vai optar muito mais por levar um processo até o fim e ser forte, e aí vai, né, ser diferente a questão da alimentação dela do que se você viesse. Para mim, tirar de você algumas coisas para estar emagrecendo ou para estar mudando o estilo, é isso aqui, vai fazer sem sofrimento. A Cal já vai optar por não. Eu não prefiro não fazer isso, prefiro ficar com o meu sobrepeso.
sobrepeso, do que ter que mudar tudo. São traços diferentes de cada pessoa, onde a gente analisa ela para ver, essa aqui não dá esse tipo de dieta, tipo de alimentação. Ele já dá para mim fazer algo mais puxado. Totalmente isso. E quando a gente fala, né, a gente consegue ter esse olhar desde pequenininho, é fantástico. Ensinar o pai também de como fazer isso, né? Mas até para a vida adulta, assim, quando tu olha, fizer esse tipo de dieta com ela, ela vai sofrer e não vai fazer. Não vai ter sucesso. Fazer com ele vai funcionar bem. Então, cada um tem um tipo, funciona de um jeito. Eu acho que quem tem filhos pequenos em casa nessa pandemia viram muito o abrir pacote, né? Salgadinho, bolacha. Né, na parte nutricional foi complicado, porque eles passavam a maior parte do tempo dentro de casa. Sabe, contando rapidinho aqui, eu fui numa escola fazer uma dinâmica, né? E aí eu disse assim, bom, vamos fazer o seguinte, em 2 turmas, né? A turma que mais comer fruta vai ganhar tal coisa, né? Era como se fosse uma gincana. Olha a criatividade. Eles, até a diretora me chamou. Eles pegaram, uma criança levou uma bergamota, e aí ela, para que todo mundo comesse, porque sempre tem aqui não traz, né? Ela deu um gomo para cada uma, então aquela turma tinha mais frutas do que a outra. Então é bem isso, né? É muito desembalar, eu sempre falo, descasque mais, desembale menos, mas é uma consciência que tem que vir lá com os pais. Mas eles, assim, é muito engraçado o jeitinho deles, né? E sim, a parte da alimentação, quando eles vêm me dizer, o meu filho tá obeso, vamos ver você. Porque aí você que coloca as coisas dentro de casa, vamos mudar você para mudar a criança, né? É uma mudança de hábito geral, né? E a educação também envolve isso, as relações para aprender os significados, né? A aprendizagem significativa e o emocional, ele causa dificuldade, né? Se eu não estiver bem emocionalmente, eu realmente não vou aprender. Porque naquele momento eu não quero aprender. Eu tenho uma outra coisa que está me atrapalhando, que eu preciso trabalhar em mim para mim poder estar 100% aí para aprender. Então, tudo é relacionado, né? E a questão do meio onde a gente está inserido também traz influências na educação. Então, são fatores que se interligam e que a gente não pode desassociar em momento algum, né? A questão da alimentação também influencia, né? Então, são setores, né, que estão ali para que a gente possa se autoconhecer, porque a criança também tem que se autoconhecer. Mais, porque se tu dá um alimento rico em açúcar, ela não vai, até a gente quando for estudar para uma prova, alguma coisa, tu vai ter uma alimentação rica em carboidrato e açúcar antes da prova, tu não vai conseguir se concentrar tão bem quanto se tiver uma alimentação com um pouquinho mais de proteína e claro, carboidrato também, né? Mas tu vai conseguir, assim, prender mais atenção. O açúcar deixa muito eufórico, até tem doenças que não é indicado, né? Mas a área do cérebro que trabalha é bem complicada, é como se fosse realmente um drogado, sabe? Uma pessoa que vai usar drogas, a mesma área do cérebro vai estimular. Então, tu vai estar... qual lanche dá para levar? O que dá para fazer? Não só criança, em adulto também, sabe? Sim, só uma coisa. Eu acho que para além da questão da droga, a gente tem que entender as coisas como objetos e substâncias. Porque o que diz algo ser droga ou não é o Estado. Que ele libera ou não aquela substância. Então, a gente tem que entender que existe um prazer ali e existe uma crença, porque quando a gente trabalha com crianças, eles são os sintomas dos pais. Eles são literalmente os sintomas dos pais. Então a gente também tem que trazer esses pais para junto, para que eles em conjunto possam mudar e consequentemente permitir que a criança também mude. Eu ia chamar a atenção nesse fator que a gente colocou, a família, né? A Cal também colocou, né? Então, porque o restante do tempo eles estão com a família. Então a educação também foi muito terceirizada, está sendo muito terceirizada. A escola, o professor, ele é responsável pela aprendizagem da criança. Exato. A educação vem de casa, né? E com o dia a dia corrido de todos, está sobrando a educação também para a escola. Acredito que todos os pilares acabam vindo de casa em todas as áreas, né? Tanto na educação, quanto na parte de mobilidade, até de estimular, né? Para fazer um exercício diferenciado, vai fazer uma caminhada, a parte da mente ali, trabalhar, tendo os pais bem trabalhados, a criança, consequentemente, vai crescer assim. E a parte nutricional também, né? Uma família que vem, né, de uma alimentação boa, consequentemente, a criança também vai ter esse entendimento que ela precisa se alimentar bem, ela precisa estudar, ela precisa se movimentar e ela precisa
trabalhar a mente para estar sempre bom. Deixa eu só terminar que isso se reverte para a terceira idade. Sim. Porque depois trabalho, de uma né? determinada idade, a gente tem os nossos pais, nossos senhores voltam a ter o cuidado lá de criança. Então, nas clínicas de físio se tem também muito dessa parte, que nas outras clínicas também tem, que eu acho que tudo isso dá para se falar para os dois lados. Com certeza. Com certeza, né? Bom, gente, eu agradeço muito a presença de vocês aqui. O nosso bate-papo foi muito bom. Sabe, a gente poderia ficar aqui horas conversando, né? Mas hoje, como nós estamos com essa proposta de trazer novos convidados, né? Iniciando nossos trabalhos oficialmente aqui na TV, a gente vai conhecendo um pouquinho de cada um de vocês e com certeza serão nossos próximos convidados aqui para um bate-papo mais aprofundado sobre esses assuntos que são muito importantes para toda a nossa comunidade, para todas as pessoas que vão nos acompanhar. De coração, muito obrigada. Desejamos aí um ótimo dia para todos e sintam-se em casa e as portas estão sempre abertas para vocês. E a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais convidados aqui na Mais TV.